Bem-vindos, amigos, a mais um episódio do Lapori Queiroz Podcast. Nossa terceira temporada já caminhando para o fim. Hoje a gente tem um convidado que vai falar sobre empreender na engenharia, construção e alto padrão. Hoje convidei o Otávio Henrique. Otávio, muito obrigado por ter comparecido. Obrigado pelo vinho maravilhoso que trouxe pra gente, um presente maravilhoso. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Vai ser um prazer aí a gente trocar uma ideia. Obrigado, será um prazer igualmente. Falar um pouquinho de empreendedorismo na construção civil. Eu recebi esse convite pelo Guilherme, já conheço o Guilherme há alguns anos. E vai ser um prazer a gente falar aqui sobre o que a gente vem entregando. Sou fundador da empresa Varg Engenharia, que é uma empresa que atua aqui no Rio de Janeiro, com obras de alto padrão. E vamos lá. Eu antes queria apresentar aí alguém que vocês já conhecem, meu sócio da área tributária. Chamei o Weitz, Luiz Felipe Weitz, para participar aqui comigo e trocar essa ideia com a gente. Weitz, obrigado por ter. Imagina, Guilherme, prazer é meu, é um prazer ter o Otávio aqui no nosso escritório, no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, eu queria fazer uma breve introdução. O Otávio, ele é engenheiro civil, ele é especialista em construção de alto padrão, é formado pela Cefet RJ, ele é sócio e fundador da Varg Engenharia, empresa que desde 2021 atua em áreas de construção, reformas e consultoria. Então a gente vai falar bastante, empresa relativamente nova, mas já construiu uma reputação sólida e consistente ao oferecer serviços de engenharia de altíssima qualidade e padrão. Inclusive, convido vocês a seguirem as redes sociais, né? Pode falar suas redes sociais desde logo. É Varg Engenharia, V-A-R-G Engenharia, o Instagram da empresa, e o meu Otávio Henry, de Otávio Henrique, só até o I, Otávio Henry. O Otávio tem atuado forte nas redes sociais, falaremos nessa conversa bastante sobre isso, né? Que faz a diferença, e por isso que ele está aqui hoje. Hoje ele conta com uma equipe de sócios / colaboradores de 40 pessoas. E é isso, vamos em frente, obrigado por estar aqui. Eu queria começar com a nossa primeira pergunta, claro, você explicando o que é a Varg. Eu fiz uma breve apresentação, mas queria nas suas palavras, claro, queria que você aproveitasse inclusive para justificar aí a logomarca, o símbolo, o arquétipo aí do lobo. E vamos em frente. Com certeza. A Varg é uma empresa que parece até um pouco clichê, mas é uma empresa que desde o princípio ela foi direcionada para as pessoas. Isso porque a gente está num mercado que não é um mercado novo, não é um mercado com tantas inovações assim. Pelo contrário, é um mercado que no Brasil a gente trabalha ainda subindo parede com tijolo cerâmico. E a gente decidiu inovar no lado pessoal, no lado da gestão de pessoas, tanto dos nossos clientes quanto dos nossos funcionários. E desde então que a gente vem mais investindo dinheiro tanto na satisfação dos nossos clientes, quanto na satisfação dos nossos colaboradores. E isso foi realmente nosso maior valor como empresa no mercado. E, consequentemente, a gente teve um crescimento muito grande com isso. Tanto mantendo grandes colaboradores e grandes profissionais dentro da nossa equipe. A gente tem uma rotatividade praticamente nula. A gente quase nunca perdeu um funcionário até hoje. E os nossos clientes ou já fizeram outras obras com a gente, como é o caso. Em tão pouco tempo de CNPJ, assim como nossos funcionários, hoje trouxeram aí outras pessoas, trouxeram até irmãos de outros estados para trabalharem com a gente. Então, o nosso maior valor é esse, a gente entrega muito por isso e a gente conseguiu trazer a qualidade do serviço atrelada à qualidade nas relações de trabalho. Isso é o nosso maior objetivo e a Varg se tornou uma referência nisso. Falando do nome Varg. Varg é um nome... tem 4 letras, esse é um significado que a gente consegue ver pelo logotipo. Varg significa lobo na linguagem nórdica, na Noruega, Suécia, dos países nórdicos. Então, Varg foi pensado justamente para poder utilizar a imagem do lobo. A gente, como empresa hoje, nos anos 2000, ficou muito limitado a escolher alguns nomes, né? Porque o mercado foi evoluindo, várias marcas foram registradas e uma das nossas maiores requisitos de escolha de nome era que fosse um nome único e que eu pudesse registrar no INPI. E Varg é um nome, a gente tem propriedade industrial desse nome, então a gente tem a marca registrada e eu com isso pensei em associar o lobo porque o lobo ele era o mascote da nossa faculdade, do Cefet. Tem nada a ver com os Stark lá do... Não tem não. Então, utilizamos essa referência porque a nossa faculdade, inclusive, foi um grande
impacto no crescimento pessoal na engenharia que eu tive. Meu sócio também foi de Cefet. Isso porque a faculdade é uma faculdade que hoje eu inclusive, uso como referência para contratações, porque o Cefet tem um período focado no noturno e as pessoas conseguem trabalhar ao longo do dia. E isso me possibilitou trabalhar durante grande parte da faculdade. E a engenharia é de manhã, né? E a engenharia de manhã. Eu falo isso. A gente às vezes tem a oportunidade de contratar estagiários que estudam de manhã e é muito complicado. Porque 90% dos problemas acontecem de 7 ali a meio-dia. Entendeu? Então a gente foca muito nisso. No trabalho matutino, vespertino, que seria ali no máximo até 4 da tarde. E isso a gente conseguia fazer no Cefet. Isso é incrível. Então é uma faculdade que é focada no mercado. Os professores eles eram do mercado. Tinha muitos professores que eram engenheiros de obra. Isso é muito difícil você encontrar, por exemplo, a UFRJ, que é uma faculdade excelente. A maioria dos professores são acadêmicos, professores focados em pesquisa. Isso já era o oposto lá no Cefet. Então a gente conseguiu um time... A gente hoje tem mais ou menos 4 a 5 colaboradores que eram do Cefet. Isso é muito forte assim, no mercado. Onde é o Cefet? O Cefet é na Praça da Bandeira, em frente à Petrobras. Perto do Maracanã. Do lado do Maracanã. O Cefet é um centro técnico que, a partir dos anos 70, ele criou alguns cursos de engenharia, porque fazia muito sentido. Tinha técnico em mecânica, fizeram engenharia mecânica. Aí tinha técnico em edificações, em 2007 criaram o curso de engenharia civil. E desde 2007 já tem mais de 20 turmas formadas. E eu entrei lá em 2014. Comecei em engenharia mecânica, mudei para engenharia civil. E realmente eu sou fã da universidade por conta dessa condição de trabalho que a gente tinha. Você tem quantos anos? Eu tenho 29 anos. Eu empreendo aí desde os 23 anos, mais ou menos. Engenheiro como nunca se viu. Eu lembro daquelas chopadas, chopada como nunca se viu, né? Exatamente. Otávio, então eu queria saber agora de você um pouco. Vamos entrar... Eu vi alguns depoimentos no site, muito legal, eu vejo as fotos lá, eu falo, caramba, eu quero reformar minha casa inteira, eu quero que minha casa fique assim. Quero saber de você quais são os serviços que você faz, eu falei aqui, consultoria, projeto, grandes construções, pequenas construções, alto padrão, casa, né? Faz tudo. Queria saber, primeiro, quais são os serviços, segundo, qual é o principal e terceiro, qual que você mais gosta? Olha, acho que o nosso serviço mais forte hoje, nesse momento, são as reformas, tá? A gente está até entrando no mercado mais forte ainda da construção. A gente tem uma obra muito grande aqui na Barra mesmo, no Rio Mar, perto do Ribalta. Mas hoje o nosso core são reformas de imóveis, mas reformas mesmo de alto padrão, como a gente se posiciona. Hoje a gente não consegue atender tickets de médio padrão e baixo padrão, porque a equipe é muito qualificada. Então a gente conseguiu, obviamente a gente tem aquele confronto de dados entre qualidade e preço. Então, para você ter uma equipe de qualidade, você tem que gastar mais com isso. Para isso, a gente acaba focando hoje no alto padrão. Então, a gente faz o apartamento inteiro. Então, esse serviço de reforma é basicamente um serviço de conveniência, porque obra todo mundo faz por aí. A verdade é essa. Eu falo isso para meus clientes. Você contratando a Varg, você me contratando, você não está contratando obra. Você está contratando um serviço de você não ter problemas e não ter imprevistos durante a sua obra, porque esses imprevistos vão ter, só quem vai resolver vai ser a Varg. E eu digo isso porque a obra é justamente isso. O engenheiro ele é feito para poder resolver problemas. E na Varg a gente coloca isso como norte. Se a gente tem um problema que a gente pode resolver, a gente não vai envolver o cliente. Então teve casos do cliente pegar a chave, entregar e pegar a chave de novo. Ele não foi na obra. Obviamente tem pessoas que gostam. Isso é um convite aberto toda semana, quinzenalmente a gente marca uma visita com o cliente, ela vai com algum engenheiro responsável daquela obra e ele apresenta... Eu acho que nunca vai dar certo. Eu fico tudo quebrado, falo, meu Deus, eu tô todo destruído. Eu sou aquele que, vai na costureira, você vê um negócio aberto, ele estragou minha roupa toda. Pois é, não sou eu gosto de ver. Sim, o cliente que gosta de ver obra, ele tem um prazer de fazer obra com a gente, porque tem um exemplo de uma obra que tem aqui do lado, no Nova Ipanema, a gente tá aqui na Barra agora. Então, no Nova Ipanema é um condomínio muito antigo, acho que é o primeiro condomínio que teve aqui na Avenida das Américas, de 1974, se eu não me engano. Ele foi feito antes do Barra Shopping. E nesse condomínio, os imóveis são muito antigos. E a gente está fazendo uma reforma num imóvel de 220 metros quadrados, um imóvel enorme, para as características da região. E esse apartamento, o cliente que nos contratou, ele trabalha com investimento imobiliário. E esse cliente tinha equipes de obra o tempo todo, porque ele compra imóveis e vende imóveis. Ele decidiu contratar a gente, porque ele falou, cara, não quero ter dor de cabeça. Eu quero ir na obra para curtir.
E um dia ele foi na obra, logo no início ele falou, cara, tô gostando muito disso aqui, eu venho aqui, eu só fico passeando na obra, eu tô vendo as coisas acontecendo, vira e mexe, ele manda uma mensagem falando justamente sobre isso. E eu acho que quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê uma sensação de objetivo sendo concluído ali, uma meta de como que é a expectativa do cliente sendo realizada. E esse é o nosso maior serviço hoje, que é a conveniência de você juntar todas as equipes ali, a gente tem mão de obra própria de quase tudo, algumas poucas a gente terceiriza, como tratamento de pisos, esquadrias ali, que a gente precisa terceirizar, porque não tem como ter uma indústria dentro da empresa também. Mas esse serviço de reforma e construção é o nosso core. E focado nisso a gente vai... Apartamento, sala comercial. Sala comercial, exatamente. A gente está começando uma obra aqui no Village Mall agora. Começou ontem, nessa madrugada agora, que ela trabalha de meia-noite às 10 da manhã. Então, esse é um outro serviço forte que a gente entrou, que é uma grife internacional. Provavelmente uma das obras interessantes que a gente vai falar aí. Legal. Você, como engenheiro civil, faz parte de uma tríade que um historiador brasileiro chamou de as profissões imperiais. As profissões clássicas, que são advocacia, medicina e engenharia. Você falou agora um pouco da sua empresa, mas eu queria entender de você por que você escolheu investir num campo como a engenharia civil, que é um campo que nós consideramos às vezes esgotado. Eu tenho alguns amigos que são engenheiros civis e se formaram em engenharia civil e hoje em dia acho que só um deles trabalha com isso. Por que você resolveu investir exatamente nesse ramo tão clássico, mas que algumas pessoas hoje em dia pensam em fugir ou pensam como um ramo esgotado? Eu acho que a palavra que mais representa essa minha decisão é o prazer que eu sentia em trabalhar nos sábados e domingos fazendo isso. Eu fui funcionário durante muito tempo, acho que 8 anos. 7 anos eu funcionei, 6 anos ali, 2015. Eu acho que acordar sábado e domingo e fazer as coisas que você é obrigado a fazer funciona de uma maneira. Quando você faz algo com prazer e não se cansa e poderia estar fazendo aquilo 20 horas seguidas, a resposta seria essa. E eu olhei para o mercado como uma oportunidade de fazer algo que eu gostava e algo que pudesse agregar valor no mercado. Eu via muita oportunidade quando eu via todo mundo desgostando de obra. Quando uma pessoa fala que não gosta de fazer obra, eu vejo uma oportunidade, porque essa pessoa ela pode começar a gostar de fazer obra. E é isso que a Varg faz. Une um cliente traumatizado e desconfiado com um serviço de ponta e de qualidade e transforma a mentalidade desse cliente em que fazer obra não é um trauma, fazer obra não é um problema. Fazer obra é o que a gente sabe fazer de melhor e o serviço que é entregar o que todo mundo tem medo, o que todo mundo acha que não é possível fazer, a gente consegue trazer isso para o cliente de uma forma tranquila. Porque o que eu estou dizendo é, eu não olhava para a construção civil como um potencial de enriquecimento, porque, como você mesmo disse, todo mundo tem essa visão de que é um mercado esgotado. Só que a partir do momento que eu vi que o mercado em si era amador, 90% de quem trabalha com obra não sabe lidar com os problemas e não sabe entregar, um termo que eu gosto de usar que é o over-delivery, que é entregar acima do que é esperado, eu vi isso como oportunidade. E a gente veio fazendo isso de forma consistente durante 3, 4 anos. Isso como CNPJ, eu já vinha fazendo isso desde 2017, que foram as primeiras obras que eu fiz, de forma consistente. A gente vem colhendo resultados e vem vendo que está funcionando. E aí essa pequena experiência que foi feita, tem uma história legal. Desde 2017 eu vinha fazendo obras para amigos e conhecidos. Esses amigos indicavam para outros amigos e aí ia ficando entre... natural, eu trabalhava e pegava outras coisas à parte, igual todo brasileiro faz para poder crescer. Você tem que fazer... trabalhar horas além da sua carga horária normal. Eu fazia isso de uma forma natural. As pessoas indicavam, Otávio tem uma equipe de obra. Eu pegava os caras que trabalham comigo no final de semana, eu pegava outros caras que me indicavam, montava uma equipe e fazia uma obra. Às vezes um serviço simples, pintar uma sala, um apartamento que eu cobrava R$2.000, eu só pegava esse valor, repassava R$1.500 para a equipe, que é o que eu gastava, comprava mais algum equipamento e alguma ferramenta e sobrava R$100, R$200 para mim, que esse era um valor que não pagava às vezes nem meu custo. Só que isso, o que eu ganhei nesse processo é imensurável, que foi experiência e conhecimento. Então, nesse processo que eu fazia uma obrinha aqui, uma reforminha aqui, uma obra extra no final de semana, às vezes alguma coisa à noite, eu fui ganhando casca com isso,
até o momento que eu abri e decidi falar, cara, agora é hora de profissionalizar e levar isso para o mercado. E a gente conseguiu fazer isso com excelência, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, aí o negócio explodiu em ter 6, 7 parceiros, 8 projetos ao mesmo tempo. Então, acho que o fazer foi o que me fez olhar para essa oportunidade de um mercado já esgotado. Tem gente que acaba não fazendo porque acha que não tem oportunidade. Entendeu? Então, eu não esperei estar pronto. Eu fazia final de semana, carregava material no meu carro. Comecei a fazer a camisa pessoal sem ter um CNPJ aberto. E isso tudo me trouxe esses frutos que a gente colhe hoje, que é por fazer, entendeu? E tem os amigos, né? Também compartilham da mesma situação que ele, dos amigos engenheiros, né? A gente estava até com o nosso convidado anterior aqui, era engenheiro de produção, ele por acaso também falou, caramba, eu acabei fazendo a engenharia que eu estudei, porque realmente a regra hoje, até tem muita gente fazendo piada, né? Pô, vou fazer engenharia para ficar Uber, né? Faz muita piada, né? E a engenharia civil, ela é uma engenharia muito clássica, né? Assim, pelo menos a nossa visão, né? Os millennials, né? A nossa geração ainda tem essa visão. E você conseguiu, ficou muito bem claro para mim aqui, as suas motivações e sua história, o que fez você crescer, né? Crescer trazendo essa modernidade, trazendo, enfim, crescimento para um negócio que tem um core tradicional. Né? Sim. E o over delivery também é um dos nossos valores aqui no escritório. Mas você falou duas coisas que eu queria pontuar. Uma coisa que Santo Agostinho escreveu uma vez: todo homem é aquilo que ama. É muito bom quando a gente é aquilo que a gente ama, é muito bom quando a gente ama aquilo que a gente é. Agora, que bom que você gosta, mas eu continuo tendo pavor de obra. Se um dia eu precisar de uma, pode ter certeza, é bom que a Varg vai. Exatamente. E eu provavelmente vou querer ir à obra, assim, vamos supor que eu vou fazer uma obra geral no meu apartamento, eu provavelmente vou querer ir um dia só para ter a experiência quase cinematográfica de ver tudo quebrado. Mas depois eu vou virar lá para saber como é que é o meu apartamento. Cara, eu acho muito maneiro, né? Às vezes a gente só foge aqui do roteiro, quer saber? Que você tá fazendo uns posts que é você assim, tá tudo como era antes, aí tu faz assim, porra, aí você transforma, aí eu falo, caraca, quanto tempo que ele teve que pensar, cara, vou fazer isso aqui para daqui a... É um ano às vezes. Cara... Não, e eu você acho faz legal. a foto, depois faz assim, eu falei, caramba, quanto tempo ele esperou, tem que ter uma programação, não, um preparo, né, tipo, cara, normalmente você lembra depois, cara, já passou. Tem vídeo que eu tô até mais magrinho, cara. Levando tanto que eu ganhei uns 5 quilos nessa brincadeira. E eu digo porque é tudo pensado mesmo. A gente vê uma obra, às vezes, que a gente fala, tem um potencial, porque as pessoas estão realmente, elas estão consumindo conteúdo na internet que agrada o que elas estão vendo. Isso agrada muito. Isso gera ali um resultado dopaminérgico rápido na mente delas. Então a gente gosta disso. Eu gosto de mostrar a transformação, porque é realmente o que a gente faz. E o que importa, né, pra você ver, às vezes um ano eu vou na casa de um cliente, ele abre as portas pra gente. Um ano depois. Então isso é mais um sinal de que o serviço foi bem feito, porque quem vai querer receber alguém que foi traumático um ano depois? Isso é uma prova social. Você vê esses conteúdos nossos na internet, só reforça de que o cliente deixou a gente voltar lá para registrar. E se ele deixou a gente voltar lá é porque o serviço foi bem executado. Então, toda vez que você vê um conteúdo no Instagram da Varg de obra pronta, antes e depois desse, é porque a gente entregou para o cliente algo que deixou ele satisfeito, ele abriu as portas para a gente para poder gravar isso novamente. E é pensado com um ano, porque depende muito do tamanho do projeto. Tem obra que é um apartamento pequeno de 60 metros quadrados, tem obra que é uma casa de 1.000 metros quadrados, como a gente está fazendo ali. O tempo de você mobiliar, executar, o cliente ajustar as coisas conforme ele quer e abrir as portas para a gente, demora. No caso de uma casa que tem um paisagismo, por exemplo, imagina até as árvores pegarem, as placas de grama se juntarem, aquela árvore que está escorada perder as escoras. Então tem todo esse timing para poder gerar conteúdo. E o que transformou nossa visão na mente dos clientes foi a internet. Isso demora às vezes para acontecer. A gente começou a ter conteúdos de autoridade, que eu costumo dizer, que é uma obra pronta, um antes e depois de real, depois de muito tempo. Porque até eu começar a registrar isso, porque eu comecei e fiquei muito tempo fazendo obra sem registrar, sem ter um marketing, sem ter uma equipe que me desse um apoio nisso, fizesse um planejamento meu de registro desse material. Então eu demorei para acordar. E quando eu acordei, eu transformei 50% do meu business vindo da internet. Então a gente está falando hoje de quase metade das nossas obras foram adquiridas por clientes frios, que eu não fiz, não tinha networking, eu não fiz parceria com ninguém. Eles vieram de forma passiva, conheceram nosso trabalho pelo Instagram,
ficaram acompanhando a gente um tempo. Tem cliente que acompanha a gente durante 1 ano, como esse caso aqui do Nova Ipanema, ele acompanha a gente durante 1 ano. Aí, em algum momento, ele entrou em contato com a gente, solicitou uma obra, a gente indicou ele para uma arquiteta parceira, ele fez o projeto, orçamos a obra e ele fechou o contrato com a gente. Então, a gente está falando de, às vezes, mais de 1 ano para começar uma obra. Então, o timing ali de tempo de decisão do cliente desse que vai fazer uma intervenção tão grande, tão cara, ele foi todo alimentado durante esse processo, tá? Que é o processo de decisão de compra. Que ele começa lá no Instagram quando ele conhece a gente, ou ele começa quando alguém indica, ou ele começa quando ele vê algum carro. Já aconteceu, nossos carros são todos adesivados, o cliente passou, viu o nosso carro, o carro está sempre limpo, o carro está adesivado com um adesivo impecável, é um carro novo. Olha a sacola. O detalhe da sacola é que ele falou que ele escolheu a dedo a alça da sacola. Né? A gente escolheu aqui até a alça da sacola foi decidida porque a identidade da marca é azul marinho e cinza. A sacola é azul marinho, a alça é cinza. Até o tecido da sacola a gente escolheu. Então, assim, é um cuidado muito grande com o que a gente está fazendo. Não adianta fazer um bom trabalho e também não mostrar isso. Claro. Entendeu? Sim. Deixa eu te perguntar, você quer fazer alguma coisa? Eu vou fazer digressão para a história dele agora, se quiser fazer alguma coisa. Só uma curiosidade que eu tenho, porque você, hoje em dia, falou muito de obras na Barra da Tijuca, mas você tem obras em outros lugares, assim, digamos, mais afastados, fora da cidade, fora do estado? Ou você acha que ainda é um ramo muito local? É uma operação que a geografia, ela impacta muito o nosso custo. Então, toda vez que eu tenho uma obra mais afastada, eu tenho que montar uma equipe para trabalhar individualmente lá. Então, hoje eu trabalho basicamente na Barra, Recreio, essa região da Barra, e Zona Sul como um todo, Copacabana, Leblon, Ipanema, São Conrado, Gávea, Botafogo, Flamengo. Aí ele já até começa a ficar mais longe, mas a gente consegue atender ainda, porque a gente está até se mudando para uma região mais estratégica ali no downtown, para ficar mais no meio desse caminho. Mas hoje, a geografia é o nosso maior desafio, porque eu estou falando de obra, eu estou falando de gestão. Então, gestão tem que ter gente, e gente lá. Se eu tenho uma obra em Petrópolis, eu vou ter que ter uma equipe só lá em Petrópolis. Eu não tenho como pegar um dia, meu engenheiro ele correr numa obra aqui na Barra e ir para Petrópolis. Então, a geografia, o Rio de Janeiro é muito grande, não parece, mas o Rio de Janeiro é enorme. A cidade do Rio, ela é uma das maiores cidades do país, porque o estado é pequeno, mas a cidade é grande. Então, até Minas Gerais, por exemplo, às vezes você atravessa uma cidade para outra em 20 minutos. Você sai ali, vai com BH, por exemplo, você vai para Contagem, você troca. É a segunda maior do país. Então, a gente está falando de uma geografia que às vezes desgasta. Então, não só desgasta a equipe, como às vezes desgasta o próprio fornecedor. Imagina um fornecedor que atende a gente. Porque não adianta você falar de obra que eu faço, mas eu tenho obra que outros fornecedores fazem para mim, que é uma esquadria de alumínio, por exemplo. Para eu manter minha qualidade, eu tenho que ter parceiros de confiança que eu sei que ele vai entregar aquilo que eu já espero. Então, eu tenho alguns parceiros aprovados no nosso pool de fornecedores. E esse parceiro não vai conseguir também atender uma outra região. Então, talvez eu vou ter que montar uma outra gama de parcerias fora da cidade para poder dar conta disso. Então, por questão de qualidade de serviço e logística de campo, eu escolhi se posicionar somente na cidade do Rio de Janeiro por enquanto. Mas a gente já orçou obra em Teresópolis, Itaipava, e a gente teria que montar uma equipe para lá. Fica um pouco mais caro, mas é totalmente viável para a gente. Porém, não é uma estratégia da empresa ainda. Entendeu? Otávio, eu queria que você contasse agora um pouco de você, da sua história, né? Da sua trajetória, onde você estudou, onde você trabalhou, o que você fez, de onde surgiu esse flair pelo empreendedorismo. Sim. Se tiver alguma história legal para contar pra gente aí, pode ser do dia que você nasceu até agora, o que você quiser. Cara, tem muita coisa que eu já fiz, desde escola até na faculdade, antes de abrir uma empresa. Eu já vendi suplemento na escola, eu já vendi até ferramenta para funcionário numa empresa que eu trabalhava, ferramenta que não existia no país ainda. Mas acho que uma história legal que eu posso começar a contar, que no empreendedorismo, quando eu comecei a ver muito valor a isso, foi quando eu já era estagiário de engenharia. Então, eu comecei na engenharia civil em 2016, eu comecei a trabalhar num consórcio que era da Odebrecht, com a Carvalho Hosking, o Ilha Pura, todo mundo deve saber mais ou menos aqui no Rio, fica ali perto do Rio Centro, é o maior empreendimento que tem residencial até hoje no Rio de Janeiro, que foi feito em uma única etapa. Então, em 2014, 2013 até 2016 foram construídos 31 prédios, e eu trabalhei ali 4 anos. Eu fui de estagiário efetivado lá dentro, então ali foi a minha grande escola.
Então lá eu conheci as pessoas que fazem a empresa que a gente fundou, que é a Varg, serem o que é hoje também. Porque muita gente saiu de lá, se juntou à Varg também depois. E eu acho que o empreendedorismo ele começou quando eu comecei a ver que o mercado era algo que eu gostava ali. E em paralelo a gente está no Brasil, então a gente precisa fazer outras coisas para aumentar a nossa renda. Todo mundo sabe como é que é o estagiário valorizado no Brasil, né? E lá eu vi a oportunidade de fazer algumas outras coisas. Por exemplo, eu não tinha dinheiro, mas nunca fui herdeiro, meus pais são funcionários públicos, então eles nunca tiveram nenhum patrimônio para deixar para mim, a não ser o estudo e as oportunidades que eu tive na vida. Então, nessa época, eu peguei uma referência que era o crédito. Eu falei assim, cara, eu tenho cartão de crédito. E aí, uma história legal é essa, que foi a primeira experiência que eu tive de empreendedorismo que me trouxe muito retorno, que foi a seguinte. Eu estava ali no meu primeiro ano de estágio, em 2016, e eu recebi uma mensagem de um amigo que eles estavam começando a arrumar roupa, vendiam roupa no atacado, com um preço 50% do valor de venda no shopping, nas lojas. E a roupa era, linda, as roupas eram impecáveis, roupas de marca. E eu tinha uma gama de relacionamento muito grande. Tanto na empresa, a empresa tinha, sei lá, 500 funcionários ativos, entre os que tinham lá e os que transitavam na faculdade, mais de 200 amigos conhecidos lá. Porque a gente tem o quê? São 2 períodos, são 2 turmas por ano, cada turma tem 50 alunos, então tem 100 alunos por ano. Os que se relacionam ali com você são cerca de 4 períodos, né? Porque os outros já vão ficando mais no noturno. Então eu falei, cara, tem muita gente que eu conheço. Vamos lá. Quantas camisas que dá para comprar no mínimo? 30 camisas. Quanto que eu vou gastar com isso? Isso aí, vamos supor lá, R$1.000. Eu tinha 2 cartões de crédito. Na época o Nubank tinha acabado de ser lançado. Eu tinha um Santander universitário. Eu tinha R$1.000 de limite. Eu peguei os 2 cartões de crédito e comprei tudo em roupa. Cara, quando eu falei isso pros meus amigos, você é doido, cara. Aí não sou doido não, eu vou vender tudo. Eu botei um valor que na verdade dava quase 2,5, 3 vezes o valor do produto, porque valia muito a pena, assim, o valor que eu comprei no atacado. Cara, eu cheguei na faculdade no primeiro dia, eu paguei o investimento todo. Eu devo ter vendido uns R$800. No dia seguinte eu voltei lá e eu comprei mais R$500. Quando deu 2 semanas eu tinha pago o meu investimento todo, eu estava com caixa para recomprar. Eu cheguei a comprar 2, 3 malas de roupa. Eu sempre tive carro, graças a Deus tive a oportunidade de novo, eu ganhei um veículo dos meus pais. Isso foi um grande motor para mim. Eu usava isso para poder fazer dinheiro também. Então eu peguei o carro, botei tudo na mala, eu ia na casa das pessoas. Cara, eu cheguei a vender no Natal R$25.000 em roupa. Isso em 2017. E ainda em paralelo com a faculdade e o estágio lá no Odebrecht. Então isso foi uma experiência muito legal, que eu consegui transformar. Eu viajei com hoje é minha noiva, viajei com ela, a gente foi ao Morro de São Paulo, comprei coisas, botei roda no carro, né? Novo, né? 20 anos de idade, 21 anos. Então, assim, isso foi uma experiência que me deu um primeiro gostinho ali de como que era se gerenciar um negócio. Eu tinha que gerenciar estoque, eu tinha que fazer catálogo, eu tinha que mandar mensagem, eu tinha que cobrar, eu tinha que... Só que era só eu, senão... Eu cheguei a fazer representação. Eu peguei 3, 4 amigos meus, deixei roupa com ele. Falei, cara, se eu ganho R$50 numa camisa, se você vender a minha camisa, eu te dou R$25. Te dou metade do meu lucro, mas só vende. O cara não tinha um custo com isso. Ele pegava o meu estoque, pegava o meu link, às vezes mandava para um amigo, vendia 10, 20 camisas. Tem um amigo meu que ele ia para o Peru, ele ia fazer um intercâmbio, falou, pô, tô duro, tô precisando de dinheiro. Eu falei, cara, pega esse meu estoque aqui, vende. O que tu vender, tu vai levar dinheiro para o Peru. Porque ele ia fazer um intercâmbio social lá, e ele ia ficar 3 meses lá com muito pouco dinheiro e ele queria essa grana. Cara, ele fez mais de R$1.800 num dia vendendo. Ele me levou no escritório dele e eu vendia camisa social também. Cara, os caras compraram mais de R$5.000 em camisa social comigo. Assim. Então foi uma experiência muito doida. Eu coloquei meu primo para revender, eu coloquei esse meu amigo, outros amigos revenderam. Então eu consegui fazer uma grana assim. Foi realmente uma experiência. E aí comecei a ficar mais ocupado. Eu fui efetivado na empresa, eu decidi começar a parar. Eu comecei a usar esse estoque que eu tinha para dar presente para os outros. Até pouco tempo atrás tinha um pouco de roupa lá comigo. E foi a primeira experiência. E aí, em paralelo com isso, eu também fazia reformas. Então, em 2017, ali, quando eu já estava conseguindo um dinheirinho com as roupas, eu comecei a fazer reforma. E eu fazia reforma para amigos. Então, tem até um amigo que eu fiz reforma que depois ele virou meu sócio. Já saiu da sociedade. E, cara, ontem eu estava em São Paulo e eu estou trazendo ele de novo para a empresa. Olha que... como é que o mundo dá voltas. Eu reformei a casa inteira. Ele morava numa casa muito grande no Santa Mônica Jardins aqui. E ele falou, tá, minha mãe tá querendo reformar a casa e pro Natal eu preciso pintar a casa toda, trocar isso. Eu falei, cara, eu faço.
sei lá, nem lembro na época quanto é que foi, sempre foi um valor absurdo, dava pra comprar meu carro, com o custo da obra. Só que eu falei, pô, vambora. Reformei a casa inteira dele, ele não tinha experiência em obra nenhuma ainda, ele ficava lá aprendendo também. E foi uma experiência extremamente positiva. Lá eu já comecei a comprar um monte de patrimônio, comprava aspirador, comprava escada, ferramenta, parafusadeira, serra. Então esses primeiros serviços começaram a me capitalizar para entrar no mercado e eu usar esse meu tempo. Eu tinha muito tempo para fazer, porque eu estagiava, eu trabalhava, eu estagiava, eu estudava, só que ainda estava ali no 5º período, 6º período. Comecei a estagiar muito cedo, no 4º período. Então essa experiência já começou a me moldar para o empreendedorismo. Então lá para 2018, 2019, eu tinha um armáriozinho na casa dos meus pais, eu morava com meus pais ainda, e lá eu guardava tudo. Então eu tinha material, ferramenta, aspirador, máquina, lava-jato, para pintar um telhado. Eu tinha que ter uma máquina para jatear o telhado. Então eu começava a comprar essas coisas e comecei a guardar lá. Aí chegou o momento que eles se mudaram, tinha uma casa parada da minha avó, que ela faleceu, a casa ficou parada lá. Eu comecei a usar aquela casa como depósito, aí levei tudo para lá. Então no início da vaga eu já estava até com um depósitozinho montado de um monte de item que a gente já tinha comprado. E aí, acho que 2019 para 20, aí 20 veio a pandemia. Aí na pandemia o mercado da construção parou, eu estava empregado na Odebrecht e eu recebi a oportunidade de ser diretor comercial, que eu era muito bom em vendas, diretor comercial numa startup de tecnologia. E aí cara, um dos sócios da empresa era o Lucas Ange, que é o meu sócio hoje na Varg. Ele me chamou para ir para lá junto com o Vitor, que era o CEO. E aí a oportunidade de criar uma área comercial da empresa do zero. Eu era bom em vendas, eu sempre tive uma habilidade social muito grande em conhecer, entrar no meio e vender. Era uma startup que vendia a solução de vendas para restaurantes e tal. Então na pandemia ela bombou muito de vendas e eu era o diretor comercial. Então fui para Belo Horizonte na pandemia, 2, 3 vezes nas associações, na Abrazel, por exemplo. Fiz várias apresentações para pessoas com 70, 80 anos que dono de restaurante. Tem muitos que são de 5 gerações já. E aí eu ganhei muita casca até como empresário, porque eu não tinha experiência de gerenciar uma empresa. E aí eu contratei estagiário, efetivei estagiário, contratei outro estagiário. Eu tive participação na empresa, fui sócio durante esse período. E aí em 2021, e nesse tempo eu ainda fazia reformas. Porque eu nunca abandonei isso. Sempre foi o que eu mais gostei. Só que o mercado da construção civil ele bombou muito na pandemia, só que ao mesmo tempo muitas pessoas que tinham comorbidade, por exemplo, decidiram não fazer obras. Em 2020, eu estava com obras para fechar de mais de 50 mil reais isso sozinho. Eu era pessoa física, não tinha empresa ainda. Eu tinha até um MEI, né? Tinha eu chamava de OHS, Otávio Henrique, no caso tinha o Sidney, então a gente botei o OHS e eu comecei a fazer um serviço, aí veio a pandemia, parou tudo. E eu estava trabalhando nessa startup, que é o Arim, hoje é o BuzzUp, que é uma empresa de um grupo de tecnologia que fica na Belardo Bueno. Hoje eles trabalham na venda de passagens rodoviárias, se tornando um dos maiores players de passagem rodoviária. E o Lucas, que era o diretor financeiro lá, saiu de lá em 2022. Então, em 2021, quando eu abri a empresa, eu comecei a rodar com a empresa. Eu tinha o Sidney, que fundou a empresa comigo. Depois, logo nisso, ele decidiu sair, que ele recebeu uma oportunidade para ser CLT em São Paulo e foi. Como engenheiro, virou gerente lá da obra. Ele foi, eu fiquei sozinho. E aí, a Varg foi fundada em 2021, 19 de maio de 2021. Ela começou a ser idealizada ali em 2020, mais ou menos, no final da pandemia. No início de 2021, a gente começou a abrir CNPJ, comecei a desenvolver marca, paguei uma agência. Porra, o Daniel, cara sensacional, ele que desenhou a Varg na mão. Fizemos toda a identidade de marca, fiz registro no NPI, deixei a empresa toda registradinha, domínio, a gente tem até o domínio varg.com.br, que, pô, achei, eu comprei na hora. Tentei comprar o varg.com, também não consegui. O cara quer 500 mil, não deu. Mas, se Deus quiser, em breve a gente compra aí. Vai ser pouco dinheiro. Mas a gente comprou o varg.com.br, começou a montar a empresa, fez uniforme, mandou fazer design de uniforme, desenvolvemos a equipe e começamos a pegar obra. 2022, parece, é pouco tempo. Em 2022, eu saí lá dessa startup, abri mão e peguei todo o capital que eu tinha um carro na época que era avaliado ali nos 95 mil reais, não era muito dinheiro, tinha um dinheirinho guardado, vendi meu carro e dei all-in na Varg, sozinho. Na verdade estava com o Sidney, depois ele decidiu sair.
Aí dei all-in na empresa. Peguei todo esse dinheiro, comprei uma picape de 2 lugares, uma Montana, não sei se vocês conhecem aquela picapinha da Chevrolet. Comprei esse carro e fiquei de engenheiro tocador de obra. Então eu fazia compra de material, eu controlava a equipe, eu até comprava marmita pessoal e rodava as obras. Eu cheguei a ter 4 obras simultâneas. E as coisas começaram a crescer, cara. Naturalmente, quando você entrega energia, eu trabalhava às vezes até 11 horas da noite. O que eu fazia? Eu trabalhava de 7 ali até as 5 horas eu pegava algum funcionário meu que estava mais descansado, que não estava muito cansado, levava ele na loja de material de construção que tinha uma na Avenida Brasil que fechava 9 horas, enchia o carro de material e no dia seguinte estava preparado para ir para a obra. Então eu consegui entregar obras em tempos recorde, só que eu era multifunção, eu era financeiro, RH, comercial, eu fechava, apresentava obra. E a gente foi crescendo. Ser empresário é isso, né? Às vezes você fala assim, putz, esquece até que é engenheiro, né? Você vira... A gente até brinca aqui, às vezes fala, pô, caramba, às vezes eu queria ser advogado. Hoje em dia tá acontecendo mais isso. Nessa época eu era o tocador de obra. O tocador de obra é aquele cara que ficava rodando. Ele não gerenciava nada, ele tocava tudo. Faz isso, aquilo, faz. Tem que fazer isso? Faz. E agora, esse aqui como é que faz? Assim. E vai para um outro lugar. E compra isso. É a pior coisa do mundo, mas para quem quer crescer vai ter que passar por isso. Essa é a verdade. Porque você não consegue entrar numa empresa que você vê valor com muito dinheiro no bolso quando você tem 26 anos. Não tinha herdeiro, nunca fui herdeiro, meus pais não foram herdeiros, nunca tive patrimônio que injetasse, então aqui, ó, 300 mil reais para você começar a empresa. Não, meu escritório era meu quarto na época, eu morava com meus pais. Uma mesinha de dobrável desse tamanho, que era a segunda parte que o Sidney na época ficava comigo. E aí ali quando o Sidney saiu, eu fiquei sozinho, cara, me deu mais um gás ainda, que eu falei pra ele, falei, Sidney, a gente vai estourar até o final de 2022. Eu coloquei uma meta pessoal, que era fechar R$1 milhão em contrato. Eu era maluco. Eu falei que eu ia fazer isso, coloquei essa meta, e eu fico até arrepiado. E eu falei, eu vou fazer, Sidney. Aí ele falou, cara, tenho certeza que você vai fazer. Só que nas condições que ele queria na época, ele queria sair de casa também, receber uma boa proposta. É muito difícil isso, eu nunca vou julgar ele. Mas ele abriu mão e eu fiquei sozinho. Eu falei, eu vou fazer. Cara, quando chegou em dezembro de 2022, eu fui somando as contas dos contratos fechados. E a gente bateu os 7 dígitos no primeiro ano de foco ao negócio. E aí virou o ano. Nesse período eu trouxe o Vinícius, que foi um engenheiro, foi até sócio meu durante um tempo. O Vinícius também comigo na correria direto. Colocamos o Vinícius em algumas obras, eu coloquei o Vinícius em algumas obras, eu fiquei em outras, eu tocava ainda a parte comercial, fazendo orçamento, vendendo. E em 2023, o Lucas, que era meu sócio lá naquela outra empresa, saiu de lá. E eu trouxe ele para ele no dia seguinte. Você vai vir para a Varg no dia seguinte. Ele entrou na Varg comigo, a gente estava com capital, eu comprei outro veículo, outra picape. E aí joguei a picape na mão dele. Doideira, olha que doideira. Falei, vou botar outro tocador de obra. O cara era diretor financeiro. Aí coloquei o Lucas nas obras, aí logo depois eu falei, a gente chama ele de Ange, que é o sobrenome dele. Eu falei, Ange, cara, não. Você era diretor financeiro, cadê o financeiro da Varg? Não existia ainda. Era tudo papel, eu imprimia papel, eu pagava os caras no meu Pix, no meu celular. Falei, cara, vamos começar a estruturar o financeiro da Varg. Isso em 2023. No início de 2023. Aí ele focou nisso, cara. Terminamos 2023 com a apuração, a contabilidade já rodando, toda a parte financeira já planilhada, porque a gente não usava nem RP na época. E aí quando viramos para 2024, a gente analisou o que a gente fechou de contrato no ano. E aí a gente triplicou o número de contratos que a gente tinha fechado em 2022. E aí, cara, 2024 a gente botou uma meta um pouco mais ambiciosa, não foi o dobro de 2023, mas foi ali quase o dobro. E a gente bateu em julho. Agora, batemos a meta que a gente tinha colocado para o ano de 2024. E se eu te falar de julho para cá, quanto que a gente fechou, a gente está quase já próximo de dobrar esse valor que a gente tinha fechado como meta para o ano todo. Então, foi um crescimento muito exponencial, realmente para uma empresa de engenharia, mas eu acho que isso tudo foi alinhado com as pessoas que estavam com a gente. Então eu entreguei muita energia, perdi saúde, cara. Chega um momento que você fica doido da cabeça. É muita gente ligando, é muito problema. É problema com a obra. Só que a gente absorve todo o problema. Já viu aquela imagem que tem uma imagem do tipo Cristo Redentor assim, o Jesus Cristo segurando, e uma tempestade de facas pegando fogo, de meteoro, e atrás aqui uma pessoa dormindo em paz? Uhum. Esse é meu cliente.
E essa imagem protegendo o cliente é a Varg. A gente realmente segura todo o problema para o cliente por um preço. E o preço não é o mais barato, mas a gente tem um preço que é muito valioso. A gente tem valor. A gente tem muito valor e um compromisso. A gente nunca deixou de entregar uma obra, a gente nunca deixou de atender uma ciência técnica. Cara, isso é uma coisa muito valiosa mesmo, porque assim, fazer obra, porra, tu chega às vezes, cara, porra, faltou isso aqui, sabe que toda hora tem um negocinho, né, cara? Você fala, mas é isso mesmo. Vai toda hora, parece que toda hora. E aí, realmente, a pessoa, você contrata um serviço aí, você como cliente vai ter que dizer, pô, isso aqui tá errado, ou então, cara, tem que vir aqui porque tá dando problema, não sei o quê, entendeu? Então, realmente é uma coisa muito valiosa, isso eu posso dizer por experiência. Com certeza. O arquiteto que é o nosso braço, né? A gente tem uma parceira grande, que é a Carol, trabalha comigo, ela estudou com a gente também, então ela foi uma grande participante desse crescimento, tanto eu quanto ela, a gente cresceu junto, trouxe muita coisa para ela, trouxe muita coisa pra gente, e o arquiteto é o nosso maior parceiro nesse momento, porque ele é a linha de frente junto com a empresa de construção, e o cliente fica atrás ali, sendo protegido por esses dois. O arquiteto resolve os pepinos de encaixar uma coisa aqui, outra ali, foi quebrar uma tomada que tem um pilar, entendeu? O pé direito não vai dar para ficar em 2,60. Tudo arquiteto. Então, a gente consegue tirar essa carga do cliente e encaixar tudo para você ter uma obra perfeita. E, cara, eu levo o cliente na obra hoje, antes de fechar a obra. Se ele quiser, eu levo ele numa obra nossa. Para ele sentir como é que é. Tem gente que gosta de ir. Tem gente que decide ali. Chegou, viu obra impecável, obra limpa, organizada, equipe trabalhando uniformizada. Hoje trabalha todo mundo de polo. A equipe técnica é de polo. A equipe de mão de obra direta é de polo. A equipe de gerenciamento, que é encarregados, engenheiros, estagiários, trabalham de camisa social, ou uma polo mais arrumada, bordada. Então, todo mundo de calça. Se tiver uma calça rasgada, eu já mando trocar. Porque a composição do serviço é o que o cliente vai ver quando encontrar na obra dele, entendeu? Isso é muito interessante. Ele vai ver na casa dele todo mundo trabalhando uniformizado. Ele vai ver todo mundo trabalhando feliz. Cara, não dá pra trabalhar infeliz. A gente sempre vê alguém ali insatisfeito, triste, senta pra conversar. Às vezes o cara tá com um problema em casa, libera o cara. A gente tem um colaborador que tá com um problema do pai dele doente. A gente tá entendendo que o cara tá num ritmo diferente. Vou cobrar o quê de um cara que tá com o pai em estado terminal? Tem que ser humano. Então a gente consegue equilibrar todos esses pratos aí, todas essas bolinhas no malabares para poder manter a equipe motivada para entregar o que precisa ser entregue, que é muito além do que as pessoas estão acostumadas a receber. Então, esse detalhe de manter a equipe satisfeita, manter a equipe uniformizada, manter a mão de obra qualificada e deixar o cliente satisfeito, cara, é uma maratona que não é todo mundo está disposto a correr, entendeu? Não, essa é a verdade. Concordo. Tá, vamos lá, eu quero saber o que você, nessa sua trajetória toda, agora vamos supor que você sente num banco com o Otávio lá atrás, quando começou a estudar na Cefet. O que você falaria para ele? Pudesse falar, você tem 1 minuto para falar alguma coisa para ele, o que você falaria para ele? Faz tudo de novo, exatamente, ou não falaria nada, ou então daria uma dica? Cara, essa pergunta é difícil, sabe por quê? Porque quando a gente vê que talvez deu certo quase tudo que a gente fez, não tudo, mas eu talvez me aproximaria mais dos professores. Era um cara muito distanciado dos professores. Eu nunca... Sei, porque eu tenho um jeito muito distinto. Eu não sou o cara de classe de aula ali. Cara, aprendo as coisas na faculdade. Eu aprendi em casa. Sempre fui muito autodidata nessas questões. Eu não conseguia prestar atenção na aula. Eu sempre fui fora. Então, talvez eu me aproximaria mais dos professores. Tinha muita gente que poderia agregar muito pra gente. E talvez me aproximaria mais do entorno das pessoas. Eu morava muito longe, morava no Recreio, estudava no Maracanã. Então, eu tinha pouca vivência na faculdade. Por mais que eu tinha muitos amigos, eu às vezes não tinha todo aquele relacionamento que eu queria ter. Talvez eu focaria um pouco mais no meu relacionamento na faculdade, tanto com os professores, quanto com o resto do corpo docente. Essa seria uma dica minha, focar no relacionamento. Tá, você falou aí do Lucas Anjos. Queria que você me dissesse qual é a má qualidade dele. Pô, o Lucas hoje é meu controller, né? Ele é como se fosse o cara do dinheiro. Então, a maior qualidade desse cara é buscar mudança e inovação o tempo inteiro. E ele, impossível não buscar isso. Ele vinha de uma empresa de tecnologia. Então, ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi implantar um RP. Foi buscar um software de gestão de tarefa. A gente usa ClickUp hoje. Utilizava o RP que era... Hoje a gente usa o OMI,
acho que é a OMIE que fala. E de algumas formas a gente está falando de sistema de gestão com tecnologia, porque muita gente usa em planilha de Excel, certo? Funciona, tá? É impossível não funcionar. A questão é qual o trabalho braçal que isso gera. E o trabalho do Lucas, né, do Ange, hoje, é diminuir esse conflito entre o campo, o escritório e o cliente. Então, o Ange hoje é o financeiro, só que ele gerencia os suprimentos, que é o setor de compras da empresa, e gerencia o RH. Então, eu digo para vocês que a maior característica, o maior ponto forte do Ange é se entregar a ponto de pensar nisso 24 horas por dia, igual eu penso. É entender que as coisas estão ruins, algumas coisas estão excelentes, mas as coisas estão ruins, a gente precisa melhorar o quanto antes. E não precisa melhorar 100%. Se você melhorar 1% do dia, né? Já viu essa fórmula do juros composto? 1% do dia dá 30 e poucos por cento no final. Se você fizer isso 1% do dia a vida inteira, pô, você se torna imbatível. Então a gente tenta todo dia melhorar um pouquinho. Tem dia que a gente perde 2%, perdeu um funcionário bom, perdeu ali 5%. A intenção é recuperar rápido isso. Isso já aconteceu várias vezes. No início era um pavor, perdi uma pessoa. Porque, como eu disse, eu tive muita pouca rotatividade. O turnover foi quase zero. Mas às vezes acontece, cara. Uma empresa em crescimento, ela desgasta muito o time. Sabe por quê? Porque a fórmula é a seguinte. Cresce, bagunça. Acerta. Organiza. Cresce de novo, bagunça de novo, desorganiza. E aí, quanto maior você tá, mais tempo e mais esforço você tem que fazer para reorganizar aquela bagunça. Então, todo crescimento é acompanhado de bagunça. Nunca você vai estar 100% pronto para crescer. Então, a gente entrou numa vórtice ali de crescimento que desorganizou muito. Então, para alguns que não tiveram mentalidade forte, que é difícil, tá? Eles não aguentaram a pressão e saíram, foram para outras oportunidades mais tranquilas, escolheram sair mesmo. E isso é um ponto que que a gente colocou ele como meta de crescimento. A gente tem que carregar isso nas costas, que é o peso de desgastar, às vezes, as pessoas fisicamente, mentalmente. Porque mais se trabalha ali a carga horária comum, é muito intenso, cara. Só quem vive uma empresa em crescimento assim, entende. E a gente vivenciou isso muito tempo. A gente, até hoje, ontem, cara, tava no escritório. A gente tá com um escritório hoje provisório, que a gente adquiriu uma sala bem maior, 100 e poucos metros, para poder justamente reorganizar e melhorar a qualidade da equipe. Mas hoje nosso escritório, ele não é muito grande, então todos os assuntos acabam se falando ali. Você tem uma sala aqui do lado do cara do RH, tá o cara de compras, e do lado de compras tá o engenheiro de obra, do lado ali tá... Então, quando eu paro, às vezes eu abro a minha escuta para ouvir todo mundo, cara, é muito assunto, muito assunto distinto, entende? A gente está falando de coisas que a gente às vezes não consegue nem imaginar que estão acontecendo, porque são diversas informações distintas que estão sendo passadas ali, porque todo mundo está focado em entregar o melhor. Otávio, a gente faz algumas perguntas aqui, a gente vê quem é que a gente vai chamar e a gente pergunta para amigos, conhecidos, até uma forma da gente poder divulgar a marca e quem a gente vai chamar aqui para o nosso podcast. Sim. E a gente faz apresenta a marca, a empresa e faz perguntas do pessoal. Então tem umas perguntas aqui que eu queria fazer para você, eu selecionei as melhores, tá? E vamos lá. A primeira delas tem lugar ainda para construir no Rio de Janeiro? Talvez você já tenha respondido. Pô, tem muito, cara. Acho que deve ser daquela galera que não acredita Não, mas tem muita coisa. Eu fiz isso pelo Google Earth. Quando eu comecei a empresa, a gente abriu o Google Earth, eu olhei pro Recreio dos Bandeirantes, você pega ali, ó, das Américas para direita, sentido Vargem Grande, ali é só terreno. É uma grande fazenda de búfalo, né, que era grande proprietário de terra. Então ali para lá vai ser só casas. E esse é até um dos nossos objetivos. Virar muita para construção de residências de luxo. Não, é só porque, assim, eu tô pensando em questão lugar para construir no Rio de Janeiro, a gente vê, assim, que tem ainda muito potencial de construção na Zona Oeste, mas a gente vê uma reciclagem de algumas zonas mais antigas da cidade, como, por exemplo, a zona portuária, e um processo que a gente vê se arrastando desde 2016. Você falou que tem uma preferência, assim, você trabalha com imóveis de alto padrão, você tem um sonho de expandir para a construção de casas de alto padrão, e o que a gente vê hoje na zona portuária são construções de alguns condomínios, mas também de alguns imóveis comerciais. Você acha que você vislumbra num futuro
tentar alguma coisa ali? Você acha que é promissor? Você acha que não, talvez a sua pegada seja outra? Como você olha aquela região? Cara, sem sombra de dúvidas é um mercado muito forte, tá? Só que a gente está hoje... Foi até o meu TCC, foi sobre construções sustentáveis. Eu fiz um estudo de caso sobre um bairro sustentável, que foi lá onde eu trabalhei muitos anos. E o Porto, que é o Porto Maravilha, ali aquela região, ali era um cluster urbano, né, que eles chamam, que é um termo técnico para regiões mais abandonadas, só que elas são bem centrais. E o conceito dessas áreas sustentáveis é a alta densidade populacional. Então lá só estão construindo estúdio, apartamentos de 2 quartos com 40 metros quadrados. Isso é maravilhoso, porque você pega um condomínio com 3 prédios, tem 1.200 imóveis, então embaixo o comércio vai ficar muito acelerado. Então vai ter muito interesse comercial ali. Eu acho que o foco nessa área, ele é natural. E não somente nessa área, como, por exemplo, Copacabana, Leblon, não sei se vocês estão observando, mas algumas construtoras estão adquirindo imóveis antigos, demolindo até prédios e reconstruindo novos prédios, porque a metragem quadrada nesses bairros é tão elevada que compensa financeiramente e muito. Acabaram de demolir um prédio no Leblon, na praia, um prédiozinho de 3 andares. O Marina tá ali há um tempão tentando tá abandonando. É o Marina? É o Marina, mas acho que ele vai virar hotel. Ele não O vai Hotel passar Glória assim. está sendo completamente revitalizado da mesma maneira. O Hotel Glória era um que era hotel, aí acho que o Ike Batista comprou pra fazer hotel, desistiu e agora vão fazer Aí foi vendido, compraram de novo. apartamento de alto luxo ali. Vai ser residencial. E ali é maravilhoso. Eu sou muito fã de construções antigas, né? Até sigo algumas páginas. Até tenho interesse em começar a fazer uns tours. Tem vários tours que são feitos pelo Centro, Copa, que são os lugares mais antigos. Centro, Copa, Flamengo. Rio, casas e prédios antigos. Rio, casas e prédios antigos. Rio Antigo. Cara, eu sou muito fã disso. Porque é meu negócio também, né? Eu chego num prédio, eu reparo toda a arquitetura, Art Deco, detalhes de construções que para mim, são intocáveis. Aconteceu até agora a demolição de um empreendimento lá no centro, não sei se vocês acompanharam, que era um prédio verdinho. Da Rua da Assembleia. Na Rua da Assembleia, cara. Mas aí eu entro na seara de que o proprietário do imóvel não tem interesse, a prefeitura, o governo não estimula aquilo que seja nenhum museu, nem nada do tipo. Enfim, eu não tenho conhecimento para hoje opinar se eu manteria ou demoliria. Mas foi demolido, é uma perda inestimável para história, para arquitetura. Tanto que eu acabei de vir de Portugal e, cara, você vê quantas semelhanças a gente tem, principalmente com o centro da cidade, a região do Flamengo ali, Rua Paissandu, aquela região toda que foi construída ali em 1900, 1800 e bolinha, aquilo tudo tem um valor histórico imensurável. E o Porto, ele não tinha esse valor histórico, porque não tinha construções ali que agregassem mais para a cidade de nenhuma forma. Então essas áreas que você comentou aqui, elas são importantíssimas para o desenvolvimento da cidade, porque o nosso transporte urbano é muito ruim. Então a gente está falando de construções que vão estar no centro da cidade praticamente. Então o investimento ali na construção comercial, ele tem um retorno muito grande, só que para a minha curva de crescimento chegar lá, essa é uma meta talvez daqui a 5 anos, que a gente vai falar sobre isso. Tenho certeza que a gente vai, daqui a 5 anos, estar lá. Em 10 anos a gente está talvez muito maior. A nossa meta é ser uma das maiores construtoras de alto padrão do país. Mas quando a gente fala em comercial, em áreas centrais, a gente está falando de fundos, a gente está falando de construtoras muito fortes no mercado. Acho que quem está dominando lá é a Cury. Aí tem também a MRV, que faz muita construção desse tipo, porque essas construções mais baratas, elas entram até no programa do governo, Minha Casa Minha Vida. Lá no Porto, por exemplo, está acontecendo isso. E é uma construção muito difícil de se trabalhar. Foge muito do que a gente vive hoje. Porque você trabalha com muito pouco investimento, você não tem dinheiro para pagar uma equipe tão qualificada. Às vezes eles colocam um engenheiro para gerenciar 5 torres, 2 estagiários, um encarregado recém-contratado que nunca trabalhou como encarregado para fazer uma obra. Então essas construções Minha Casa Minha Vida acabam tendo uma vertente um pouco distante da nossa ainda. Mas, sem sombra de dúvida, a gente trabalhar no meio comercial do alto padrão ou algo de construções mais de alto luxo também, com certeza está dentro do nosso planejamento. Outra pergunta. Você vai vender curso online? Cara, isso é uma demanda que não partiu de mim, sabia? Acho que com esse crescimento que eu tive aí com a Varg, isso com certeza abriu os olhos de outras pessoas que tinham interesse. E, naturalmente, algumas pessoas me mandaram mensagem até procurando uma mentoria. A internet, ela é um
um mundo de opções. Tem muita gente muito boa vendendo curso, tem muita gente muito ruim vendendo curso. Tem gente que só sabe vender o curso, vende curso de curso. Eu acredito muito que transmitir conhecimento é um dos meus desejos profissionais, tá? E eu comecei um pouco disso no meu Instagram já. A minha ideia é que eu consiga trazer outros engenheiros pelo mesmo momento que eu estou vivendo hoje, até porque o mercado ele é enorme e por mais que eu coloque uma outra pessoa no mesmo patamar que eu, não vai se tornar meu concorrente, porque o mercado tem muita oportunidade. Eu nego obra todo mês, no mínimo 3 hoje em dia, por agenda e às vezes por não estar se adequando ao nosso preço, nosso business. Às vezes algo menor ali que não viabiliza para ele, e nem porque eu nego, eu dou uma estimativa para o cara, não faz sentido. Então a gente, eu e o Lucas, iniciamos esse processo. Você entrar até no Instagram dele, Lucas Ange, ele está até mais ativo do que eu um pouco, até porque eu fiquei de férias aí 2 semanas, eu dei uma desligada um pouco para descansar, mas a minha intenção é transmitir esse conhecimento, transmitir um pouco dessa vontade que eu tenho de ensinar as pessoas. Eu vivi vendo isso na internet, eu aprendi muito. Nos últimos 2, 3 anos, cara, meu Instagram só tem isso. Eu não fico consumindo conteúdo eu nunca gostei de fofoca. Internet era só fofoca antigamente, né? Tinha aquela página de fofoca ali, era vídeo de brincadeirinha, era vídeo de humor. Eu virei meu Instagram para conhecimento. Cara, nunca imaginei que eu fosse aprender tanto. Eu pego vídeo, às vezes, de páginas que eu gosto, por exemplo, tem uma página de impermeabilização, chama-se Conimper Engenharia. Eles são baianos de Salvador, eles têm uma empresa de impermeabilização. Os caras são uns feras. Cara, eu aprendi muito com eles. Eu compartilho esse conhecimento, eu compartilho com os meus sócios, com meus colaboradores, com meus engenheiros. E essa galera que ensina ali tem que ser remunerada. Cara, o que essa página aqui me ensinou, ele tem que ter o curso dele. Eu já ensinei muito também no meu Instagram. Só que meu foco no Instagram da Varga é venda. É mostrar o serviço, é autoridade, é reconhecimento de marca. Agora, no meu Instagram, Otávio Henry, que é o Instagram que eu uso para mim, como profissional hoje, eu quero transmitir um pouco de como você transforma a sua vontade, a sua aptidão e o seu conhecimento em algo rentável, que foi o que eu fiz. E isso não é de uma hora para outra. E não adianta que você achar que está pronto para fazer isso, que você nunca vai estar. Eu não estou pronto até hoje e nunca vou estar, porque eu vou estar sempre evoluindo. Então, a galera que quiser conhecimento de engenharia, eu vou começar a direcionar cada vez mais dentro do meu Instagram. Eu já faço isso, tá? Porque eu estou dentro do canteiro, às vezes eu pego um vídeo, mostro um detalhe construtivo. Eu sou muito bom em vendas, eu vou começar a falar um pouco de vendas também, porque eu acho que a maior dificuldade do empreendedor é venda. E o que a gente faz é vender. Vocês vendem o tempo todo, eu vendo, e tem uma frase bacana que diz o seguinte: pegue um vendedor e coloque ele para estudar o mesmo número de horas do que um médico. E ele vai fazer muito mais dinheiro do que um médico. Se as pessoas se preparassem para vender os negócios delas, como um médico, um advogado, até um engenheiro, a gente estuda muito também, se prepara, a venda ela vai te transformar e vai te mudar de patamar muito rápido. Porque você está vendendo o tempo todo, a forma como você está vestido, a forma com que você se posiciona. Cara, eu falo isso todo dia. A sua barba, o homem, a barba feita, a mulher cabelo penteado, maquiada, o homem sem estar com o rosto sujo ali. A sua aparência é venda o tempo todo. Então, no geral, se você se posicionar bem, se você for um cara comprometido, tiver conhecimento, responsabilidade, for um bom vendedor, é impossível você não ter um bom resultado profissional no que você faz. Porque a venda, ela acompanha a nossa vida desde que a gente é criança, que a gente está falando com nossos pais, pedindo alguma coisa, está vendendo. A compra, me dá isso de presente, mas você me dá se eu tirar 10 na prova? Isso é uma venda, pô. Você está se vendendo para ganhar alguma coisa. Então, a maior característica do ser humano, dos empreendedores de sucesso, é ser um bom vendedor. E em todos os cenários. Última pergunta aqui, para a gente aproveitar nosso tempo. Se você não fosse engenheiro, seria o quê? Eu seria vendedor. Eu escolheria algo que fosse muito lucrativo, direcionaria minha energia para aquilo e venderia. Uma das pessoas mais bem-sucedidas no mercado imobiliário é o corretor de imóveis, que sempre foi discriminado. É corretor. Todo mundo odeia corretor. Essa é a verdade. Corretor de venda. 90% dos corretores que as pessoas tiveram experiência é igual a obra.
tiveram mais experiência. Porque às vezes pega o cara despreparado, o cara que não sabe lidar, um cara meio rude, meio ignorante, o cara mal vestido, aquele cara que não está preparado para o que ele está fazendo, ele gera uma imagem negativa para o negócio, assim como o engenheiro. Por isso que o engenheiro foi desvalorizado tanto no mercado. E o corretor de imóveis, ele vende uma casa de 10 milhões, ele coloca 5% no bolso. É 500 mil reais. Ah, você não vende casa toda hora, mas se você vender uma dessas, olha o que você faz de salário, divide isso por 12. Então, o vendedor, ele provavelmente é o maior potencial de enriquecimento de todos. E todo mundo vende. Se sentar com o cliente para apresentar uma proposta de honorários, você está vendendo. O médico fazer o vídeo dele, chegar num consultório ali, mostrar a autoridade, está se vendendo. Então, eu escolheria essa profissão. O vendedor, para mim, é o maior cargo que eu colocaria energia, a maior profissão que eu colocaria energia na minha vida se não fosse empresário hoje. Já sou vendedor, né? Muito bom. Eu queria saber agora, queria que você contasse pra gente aí um projeto legal que você fez, um projeto inovador, alguma coisa que você está fazendo, algum projeto, você no início mencionou um projeto que você estava fazendo, acho que no Village Mall, um projeto que as pessoas ou então não imaginam que vocês também fazem. Conta uma coisa legal aí pra gente, o que vocês estão fazendo agora. Cara, um projeto bem bacana que a gente está fazendo, a gente está fazendo uma construção, é uma obra mista que eu chamo. A gente está fazendo uma construção e uma reforma de uma casa ali no Rio Mar. Esse é um projeto muito legal porque ele envolveu muita coisa. Era uma casa grande, mas uma casa média de seus 400 metros, né? Era isso. E o cliente adquiriu o terreno do lado, juntou tudo, ficou com 1.000 metros quadrados. E a gente está construindo toda a parte nova, demoliu praticamente toda a parte de lazer, só manteve a casa e reformou dentro da casa. Então, é uma construção. Fizemos uma academia enorme, um salão de jogos, um salão de TV, sala de reuniões ali, a piscina de quase 60 mil litros. E isso é um projeto muito legal. Eu gostei muito, a gente colocou lá... Tá rolando ou terminou? Tá rolando, tá no nosso Instagram direto. Até vai sair agora a gente faz o diário de obra, né? Que é o acompanhamento do serviço ali durante o processo da obra. Eu faço, dependendo da obra, 1 a cada 15, mas geralmente hoje em dia é 1 por mês. Uma obra mais longa, esse daí já tem uns 6 episódios. Isso é bem legal. E aí depois no final você faz o... Eu faço, mas isso aí já tá gravado. Depois eu faço Entregando Mais um Sonho, que é um outro programa que a gente criou, que ele tem 2 etapas. Um é eu falando de tudo que eu gostei da casa, dos imprevistos e tal. E o outro que é uma entrevista com um depoimento ali com o cliente. Alguns aceitam, né? Não é todo mundo que gosta de gravar, mas essa parte é bem emocionante, porque às vezes as pessoas transmitem o que elas realmente vivenciaram. A gente tem 2 gravados hoje, vai gravar mais 2, do cliente falando de como é que foi fazer uma obra com a gente. Tudo que foi falado lá não teve roteiro, não teve nada, nunca passamos nenhuma informação para ele. Ele tirou do coração dele, do que ele realmente vivenciou na obra. Isso é maravilhoso. E é uma das etapas mais legais que eu gosto, que é a entrega. Eu gosto de fazer o que eu faço só por causa da entrega. Essa é a verdade. Todo o salário emocional envolvido no meu trabalho está na entrega da obra. Se uma entrega da obra for ruim, ela me deixa muito chateado. Porque erramos muito. Graças a Deus nunca tivemos isso. Mas eu te entendo muito isso, porque às vezes eu chego, isso até é recente, pô, a gente ganhou num caso, saiu um mandado de pagamento, assim, porra, falei pra minha mulher, pô, saiu um mandado de pagamento, isso aqui. Aí, meia hora depois, uma decisão negativa no processo, que não tem relação necessariamente com dinheiro, que eu trabalho com família. Sim. Aí eu fico muito triste, assim, porra, Claro, o processo não acabou, né? O processo ele dura, tem que... Ela, pô, mas você acabou de ganhar, mas, cara, não adianta, não é o mandado, não é o dinheiro, é o cliente, a gente quer ajudar, a gente quer ganhar. Pô, vale muito mais do que, porra, só é mandado de pagamento, porque fique satisfeito ali, né? Mas é verdade. É muito mais. Isso é porque você gosta do que você faz. Se você não gostasse, só o que ia te motivar é ser o dinheiro. Entendeu? Não é. Bom, Otávio, a gente, infelizmente, tem muita coisa que a gente poderia ficar aqui falando. Eu vou fazer as perguntas finais, eu quero que você me diga aí como é que você vê a Varg, né? Você já deu um gostinho pra gente, mas queria agora que você desenvolvesse como é que você vê a Varg daqui a 1 ano, 5 anos e 10 anos. Se quiser ir até mais pra longe, daqui a 20 anos, pode falar. Cara, em 1 ano eu espero que a gente já esteja construindo, tá? Esse é um direcionamento muito breve. Curto prazo é iniciar a construção, principalmente com o uso de crédito imobiliário, investidores e compra para venda. A gente quer focar nisso, porque o mercado está muito bom. A tendência é mais alguns anos de mercado bom para isso. Porque o nosso mercado de reforma é o da vida, né? Obviamente, o mercado da construção civil é cíclico, todo mundo sabe disso.
Tem muita oferta, pouca oferta, muita demanda e muita venda. Aí é aquela verdadeira montanha-russa. Construção certo em 1 ano. Daqui a 5 anos, a gente quer estar construindo no estado do Rio de Janeiro inteiro. Como a gente falou anteriormente. Na Serra, região dos Lagos, Costa Azul. Dominar ali toda a construção civil de alto padrão. Tá? Se tornar a empresa referência de construção civil de alto padrão no Rio de Janeiro. E em 10 anos, a gente espera já estar muito mais maduro para ter uma gestão em outro estado, entrando em São Paulo, até se tornando talvez já nesse tempo aí de 10 anos referência nacional nessa área. Porque Rio, São Paulo, Minas Gerais, ali, Goiás, a gente está falando de 80% do mercado. No Nordeste também tem muita coisa, no Sul também tem, mas a gente já falou de muita gente nesses 4 estados que eu falei. Então, se a gente conseguir entrar muito forte nessa área, se tornar referência no país, seria bom. E o que eu falo, a geografia do nosso país é um desafio muito grande. A gente é do tamanho do continente. Então, quando você expande, você tem que ter muita responsabilidade. Eu acho que em 10 anos a gente quer ser referência nacional no mercado de construção de imóveis de luxo com serviço, qualidade de alto padrão. Essa é a nossa meta. E a gente vai bater, eu tenho certeza disso. I don't have dreams, I have goals, que nem o Harvey Specter, né? Pelo que você me disse aqui, eu tenho convicção de que isso vai acabar sendo até antes, né? Porque vocês estão sempre na metade do caminho, acontece antes. Tomara. E eu queria, então, e o seu é muito importante, a gente faz essa Pergunta no final. Na verdade, deixa o nosso convidado dar um recado final para os empreendedores, para quem quer empreender na área da qual o nosso convidado empreende, né? Dado que a engenharia tem essa pecha, né? Está carregado de que, olha, agora você não vou conseguir, vou trabalhar fixo. Eu queria que você dissesse e passasse um recado. Cara, quem está empreendendo, quem quer começar a empreender na área da engenharia e construção civil, o que você tem de recado para essa galera? Cara, sendo bem breve, eu acho que você tem que fazer. Você tem que colocar a cara e não ter medo. E o quanto antes, melhor. Não vai esperar você ter 2, 3 filhos, ter uma prestação enorme para pagar. Se você quer começar, primeiro reduza suas dívidas, diminua seus gastos e direcione suas energias para aquilo. Porque não existe possibilidade de dar errado. Só vai dar errado se você não colocar energia e tempo suficiente para dar certo. E foi isso que eu fiz em tudo que eu fiz na minha vida. Sempre que eu coloquei energia e tempo, eu consegui. E, cara, eu não vim de família de empresário. Meus pais são militares. Tá? E os dois são militares. Um dos meus avós, meu avô português era vendedor. Meu outro avô era motorista. Minha avó era professora. Então, ninguém é empresário. Ninguém. Eu digo para vocês que a vontade, a determinação, obviamente que eu tive muita condição de viver com meus pais ali. Aproveite a condição que você tem. Quanto antes, se você trabalha, vai direcionando sua vida para o que você quer fazer. Porque quanto mais próximo das pessoas que fazem, do local que você quer almejar ali, quanto mais próximo você estiver rodeado dessas pessoas, mais rápido você vai conseguir atingir seus objetivos. E eu fiz isso. Eu me direcionei para o mercado, eu fiz bons laços profissionais. Cara, minha equipe hoje, eu trabalho com os caras há 8 anos. A maioria deles. Mais de 50%. Então se direcione, faça laços que façam sentido para você, pessoas que você gosta verdadeiramente, traz para o seu lado. Acredite no que você faz e aproveite as oportunidades. Eu aproveitei muitas delas, cara. Meu pai vivia falando isso. Cara, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Eu tive algumas oportunidades que eu agarrei elas e essas oportunidades fizeram a gente chegar tão rápido aqui que eu digo pra você, se eu tivesse perdido às vezes uma delas ali, eu demoraria mais 5 anos para chegar onde eu cheguei. Então agarre as oportunidades, se movimente, não espere estar pronto para fazer, porque a gente tá num país que tem muita oportunidade. Eu falo isso, o Brasil é o país para quem quer empreender. Mas ao mesmo tempo não é, porque o governo esmaga a gente. Só que aqui tem muita oportunidade. Você não concorre com tanta gente quando você concorre nos Estados Unidos, por exemplo. Você concorre na Europa. Lá o nível é muito mais alto de empreender. Lá você tem que estar, às vezes, muito mais forte financeiramente. Aqui, às vezes, você consegue fazer com menos dinheiro.
Então aproveite o país da oportunidade, que eu acho que o Brasil é um país da oportunidade, e surfe alguma oportunidade e não perca ela. Eu penso muito nisso. Se você tentar investir seu tempo em algo que você acredita, mas fazer com convicção, é impossível dar errado. Entendeu? E eu fiz isso em todas as coisas que eu fiz. Eu vendi roupa, suplemento. No meu estágio, eu dava minha energia. Na faculdade, quando eu queria me formar, eu fiz isso. Então, acho que o foco realmente é esse. E se eu puder complementar uma coisa que eu suguei bem do seu discurso, que eu acho que foi muito importante, é o seguinte: você não parecia que tinha plano B. Você falou assim, olha, eu vou dar all-in. É isso aí, minha energia vai ser toda isso aqui. Eu tenho que dar, sim, um passo maior do que eu tenho agora para poder... Eu não posso ficar, vou juntar um dinheiro para gastar um pouquinho aqui. Não, eu tenho que pular uma etapa para poder fazer, para quando chegar o negócio, eu estar lá preparado para isso. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu extraí muito importante da sua trajetória. Tem pessoas que dizem que o plano B é para quem acredita que o plano A vai fracassar, né? Quem tem plano B não acredita no plano A. Eu realmente não tinha plano B, não. Mas... É uma maneira, né, da gente pensar o negócio, né? Porque se você tem alguma coisa... cara, se isso aqui não for... Pronto, você já não vai 100%. Uhum. Entendeu? Eu acho que essa é Cara, vai dar certo. Se não der certo naquele negócio, vai dar em outro. Vai dar, entendeu? Vai dar certo. É impossível dar errado, a não ser que você desista. Se você desistir, vai dar errado. Mas eu nunca vi uma pessoa que tentou fazer algo que ela acreditava, que ela tinha convicção e uma certa aptidão, dar errado. Nunca vi, cara. Pessoas que têm vontade e colocam energia naquilo, elas vão atingir o que elas querem atingir. Não tem jeito. E esse negócio de estabilidade, né? De segurança, né? Uma vez eu cheguei pro meu pai e falei assim, porque eu ia abrir o escritório, eu falei, eu queria já pensar numa estabilidade, se eu tivesse... Porque ele fala, abre o escritório, eu falei, se eu tivesse com você estável, eu falei, estável? O que é estável? Que é estável? Eu não tô estável. Você acha que eu tô estável? Eu com 60 anos tô estável? Não existe esse negócio, cara. Vai logo e vambora. Mas cara. O que me motivou foi isso. Eu não tinha filhos, eu não tinha aluguel, não tinha financiamento para pagar. Eu morava com meus pais. Eu falei, se eu não der a unha aqui agora, é porque alguma coisa vai me direcionar. E nada me direcionou para não dar a unha. Eu fui direto. Eu vendi meu carro, peguei todo o meu dinheiro que tinha, eu investi tudo que eu tinha e deu certo, cara. Voltou tudo muito rápido. Eu fiquei andando de picape de obra. Eu entrei no Village Mall pra jantar com a minha noiva com um carro cheio de entulho, cara. Fui jantar com ela no Heaven, que a gente se amarra. Tem um Heaven, o francês, né? O bistrô. Cara, carro cheio de entulho, cara. Então a gente entrou no estacionamento do shopping com um carro cheio de entulho, todo sujo de obra. Mas eu não tava nem aí, nem ela. Olha onde a gente tava jantando. Era o processo. Ali foi pra comemorar um aniversário de namoro, alguma coisa. Aniversário de quase casado já, né? Falta pouco. Mas ali era quando eu falei, não tô nem aí pra nada. Só quero que dê certo. Entendeu? Esse sentimento fez a gente... ela também. Ela é médica, tá crescendo muito também. Graças a Deus, ela tá se formando agora obstetra. Então, acho que quem tem convicção e insiste, busca o que almeja, sem pensar no plano B, é impossível dar errado. Você não vai desacelerar nunca. Eu trabalhava... Eu fiz as contas antes de entrar de férias agora, tava com muito orçamento, eu trabalhei mais ou menos umas 80 horas na semana. Não é o que eu faço sempre. Mas eu ia entrar de férias, eu tinha que apresentar 5 propostas na semana. Cara, se você for pensar, se eu tivesse trabalhando de CLT, eu estaria trabalhando muito menos. Com certeza. Ou não. Tem lugar que você trabalharia muito mais. Mas eu estava trabalhando ali com vontade, dormindo meia-noite, 1h da manhã. Porque era um objetivo que eu tinha. E deu certo. Na viagem, eu assinei 2 contratos nas minhas férias. Você não tem preço, cara. Acho que empreender é tu tá ali apontado pro céu e doido, meu irmão, pensar naquilo o dia inteiro, acordar, dormir pensando naquilo, tá vendo televisão, tá pensando naquilo, não tem jeito. Se você não tiver assim, é porque tu tá errado. Eu falo isso. Você é empreendedor, você não pensa no teu negócio quando tá em casa, no final, você não tá fazendo o que eu tô falando pra fazer. Você quer colocar energia pra mim é isso. Viver o negócio, respirar o negócio. A Renata vai malhar com a camisa da Varg de 3 anos da empresa. O casaquinho que ela usou é o casaco da Varg. Lá em casa, tá até a moça que trabalha na limpeza, ela usa a camisa Varg. Eu dei pra ela a camisa da Varg. É tudo, cara. Eu tenho a tatuagem aqui do lobo, desse lobo. Só o lobo aqui. Eu tatuei aqui. Estava em São Paulo. Vamos tatuar. Vamos. Todo mundo tatuou o lobo. Só doido.
Então, assim, cara, é viver, é vivenciar, é ficar doido. Aí, eu contratei um estagiário, ele falou, caraca, cara, quando tu falou aquele negócio na reunião lá, eu senti que era de verdade. Eu falei, então, é isso que a gente tem que passar. Todo mundo tem que estar assim, entendeu? Doido da cabeça, transpirando a empresa, vontade. Às vezes dá uma porrada na mesa, assim, fechar uma obra, pô, todo mundo fica feliz. Cara, esquece a energia que o empreendedor tem que viver. Passar por cima de todos os problemas e buscar atingir o teu objetivo com a galera que tu tem, com a força que tu tem, com o recurso que você tem. Entendeu? É isso. Otávio, maravilhoso, foi muito bom, cara, foi muito, muito enriquecedor a sua participação, eu agradeço novamente. Eu acho que se você tiver alguma consideração final, pra gente se caminhar aqui pro final. Não, acho que faço minhas as suas palavras, foi muito interessante, foi muito bom ouvir você, foi muito legal tudo que você trouxe. É muito impressionante, não só o que você falou sobre empreendedorismo, mas também o modo como a gente pode olhar por outro ângulo uma profissão imperial que muita gente toma como esgotada e a gente vê que não é bem assim. E é muito bom ver também que você é um cara apaixonado pelo que você faz. Isso é muito raro, isso é muito importante. Então, é uma honra acompanhar vocês nessa conversa. Obrigado aí por ter parecido. Obrigado, pessoal. Então, gente, é isso. A gente tá no YouTube, no Spotify e nossos cortes também no nosso Instagram. Dá uma olhada lá, segue também a Varg e o Otávio, é Otávio Henry. E é isso, esse é o nosso... Ainda estamos na nossa terceira temporada do Lapore Queiroz Podcast. Até uma próxima. Um abraço grande.